Sejam bem-vindos a mais um episódio do Política que Interessa. Esta semana, num cenário diferente, como já repararam, dei descanso à produção, mas as notícias não me deram descanso a mim. Portanto, esta semana vamos ter mais um episódio e vamos falar de mais uma comissão de inquérito de Cavaco Silva e das eleições em França. Portanto, venham comigo. Como anunciei no episódio da semana passada, Nuno Rebelo de Sousa esteve presente esta semana numa comissão de inquérito ao caso das gêmeas luso-brasileiras que já aqui detalhei. Infelizmente, mas como de esperado, o filho do Presidente da República invocou o seu direito ao silêncio na generalidade das perguntas feitas e assim tornou esta sessão um bocado secante. A justificação de Nuno Rebelo de Sousa para a abstenção de resposta às perguntas dos deputados deve-se ao objeto desta comissão coincidir com o objeto do processo de crime no qual o mesmo é arguido. Posto isto, não há muito a aprofundar sobre as respostas de Nuno nem sobre as perguntas feitas pelos deputados depois destas 2 horas de perguntas e perguntas sem nenhum tipo de resposta. Por fim, na mesma comissão, os deputados aprovaram com maioria mais 2 audições, uma a Augusto Santos Silva e outra a Francisca Van Dunham, que à data dos factos desempenhavam o papel de Ministra dos Negócios Estrangeiros e Ministra da Justiça, respectivamente. Além de 2 antigos ministros, a mulher de Nuno Rebelo de Sousa também será ouvida. Cavaco Silva, a semana passada, no Semanário do Expresso, publicou um artigo que gerou bastante controvérsia. Vamos conhecê-lo. Inicialmente começou por destacar que o bem-estar das famílias portuguesas depende de fatores como o rendimento, o apoio social, a saúde, a educação, a habitação, a segurança, o ambiente e o lazer. Logo a seguir questionou a probabilidade de Portugal conseguir dar um salto significativo no bem-estar das famílias portuguesas nos próximos 10 anos e assim conseguir se aproximar dos países mais ricos da União Europeia. Para alcançar melhorias no bem-estar das famílias portuguesas, Cavaco Silva realçou a importância do crescimento da produção interna, da produtividade e da competitividade externa. Posto isto, o mesmo defende que o Estado deve conseguir criar um ambiente favorável para investimentos e inovação, e assim, no fim do artigo, Cavaco Silva colocou algumas das que considera hipóteses para o cenário político daqui a 10 anos. Sendo assim, vamos abordar algumas hipóteses que o mesmo deixou no seu artigo. Como hipótese geral, Cavaco Silva defende que o Governo, independentemente do partido, se deva focar no crescimento da produção interna, da produtividade e da competitividade externa. Como hipótese número 1 para o cenário político dos próximos 10 anos, Cavaco Silva fala de um governo minoritário com dificuldades de entendimento com a oposição para a aprovação de políticas. Com a hipótese número 2, Cavaco Silva, ex-Presidente da República, defende um governo minoritário com a abertura da oposição para aprovar políticas. No tópico número 3, o mesmo defende um governo maioritário na Assembleia da República. E já vamos perceber que esta hipótese tem bastante valor para Cavaco Silva. No número 4, um governo minoritário com pacto de regime entre partidos para a aprovação de políticas. Por fim, a hipótese número 5 defende um governo minoritário com o aumento do peso dos partidos extremistas que vai gerar dificuldade no entendimento com a oposição. Cavaco Silva acredita que nestes cenários a probabilidade de sucesso é muito alta na hipótese número 3, que é um governo maioritário na Assembleia da República, e alta na hipótese número 4, que defende um governo minoritário com pacto de crescimento de partidos para conseguirem a aprovação de políticas. Ou seja, neste artigo, Cavaco Silva defende eleições antecipadas com vista a conseguir uma maioria absoluta na Assembleia da República. Como disse no início do episódio, este artigo causou muita controvérsia e Marcelo Rebelo de Sousa, o atual Presidente da República, comentou deixando a seguinte frase: "A história não se repete, a história hoje não é igual a 85. No domingo passado tivemos a primeira volta das eleições em França e o partido de Marine Le Pen, Reagrupamento Nacional, venceu com 33% dos votos. Em segundo lugar ficou o partido Nova Frente Popular e em terceiro o partido de Emmanuel Macron. Apesar da vitória, este resultado não é suficiente para Marine Le Pen conseguir a maioria e, portanto, hoje, dia 7 de julho, vamos ter a segunda volta de umas eleições que, além de importantes para a França, têm um peso significativo para a União Europeia. Vamos agora para a política nacional. Vamos falar de 2 debates que tivemos esta semana em plenário. O Partido Socialista levou o plano ferroviário que foi aprovado pelo governo anterior, com o objetivo de conseguir assegurar a aprovação perante este novo executivo. Durante o debate tivemos trocas de acusações entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Este debate acabou assim com os socialistas a conseguirem assegurar um projeto de resolução que não tem força de lei. Além do partido de Pedro Nuno Santos, só Livre conseguiu ver as suas propostas aprovadas. Para fechar a semana, o partido de André Ventura levou a debate 7 propostas em matérias das forças de segurança. Destas 7 medidas do partido Chega, apenas conseguiram aprovar 2. Dou destaque para a medida em que o partido dava bastante ênfase, que visava criar um suplemento de missão para a PSP, GNR e Guarda Prisional. Relembrar que votaram contra o PSD, o PS e o CDS, abstiveram-se o IEL, o LIVRE e o PCP.
Chegámos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa. Esta semana não tivemos a agenda parlamentar porque as sessões plenárias só voltam daqui a 2 semanas. Obrigado por estarem desse lado. Encontramos no próximo episódio. Até lá.